A cocaína pode acelerar o envelhecimento do cérebro e pode levar a uma redução do volume cerebral. Isso é o que diz uma pesquisa que estudou pessoas viciadas em drogas. Mas quais são as implicações de ter um cérebro reduzido pelo uso de substâncias? Esse é o tema do vídeo de hoje. A cocaína e seus derivados, como o crack, por exemplo, podem reduzir o cérebro 2 vezes mais rápido. Então, fique até o final do vídeo. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para receber os nossos conteúdos. Siga o SOS Sobriedade nas redes sociais, participe da nossa comunidade no WhatsApp e no Telegram. Lá você vai fazer parte dos nossos grupos de apoio gratuitos. E se você acha que este canal ajuda você e outras pessoas, seja membro da Academia SOS. Além de ajudar o nosso trabalho, você terá acesso a mais conteúdos exclusivos. Se você usa cocaína e está pensando em diminuir ou parar definitivamente, acho que esse vídeo pode te motivar ainda mais a parar. Porque se você está usando com certa frequência a cocaína, o crack ou qualquer derivado dessa substância, saiba que o seu cérebro está diminuindo. A neurocientista Karen Hirsch, pesquisadora da Universidade de Cambridge, descobriu que pessoas que consomem cocaína por vários anos e desenvolveram um padrão de consumo nocivo ou dependente têm uma anatomia cerebral diferente daquelas que fazem uso recreativo e que não têm um uso prolongado, ou pessoas que não fazem uso. De acordo com um estudo, o vício em cocaína pode acelerar o envelhecimento do cérebro e fazer você perder o dobro do volume cerebral a cada ano em comparação com não usuários de drogas. A pesquisadora explica que à medida que o cérebro envelhece, inevitavelmente perde matéria cinzenta, a parte do tecido cerebral composta de corpos celulares de neurônios. A perda de substância cinzenta está ligada a muitos dos sinais da velhice, incluindo problemas de memória e outras habilidades cognitivas em declínio. Mas as pessoas dependentes de cocaína na meia-idade mostram muitos dos sinais de envelhecimento, incluindo declínio cognitivo. Para analisar a causa subjacente, ela e outros pesquisadores usaram a ressonância magnética para medir o volume de substância cinzenta em 60 adultos com dependência de cocaína e 60 adultos sem problemas de uso de substâncias semelhantes aos voluntários que abusam de cocaína em idade, sexo e QI verbal, que avalia os processos verbais e de conhecimento adquirido. Os pesquisadores descobriram que os adultos dependentes de cocaína apresentaram o dobro da perda de substância cinzenta do que seus colegas saudáveis, 3,08 mililitros por ano em usuários de cocaína contra 1,69 mililitros por ano em pessoas sem abuso de substâncias. Essa imagem mostra a diferença entre a massa cinzenta de uma pessoa com 32 anos e a massa cinzenta de um usuário de cocaína com 32 anos. Os resultados permaneceram consistentes mesmo após a exclusão dos participantes que consumiam cocaína e álcool concomitantemente. Um total de 16 pessoas, reforçando a associação direta com a substância ilícita. Devido às limitações éticas, o cérebro humano não pode ser submetido a experimentos, mas pesquisas com modelos animais indicam que a diminuição do volume cerebral observada em usuários de cocaína pode ter vínculos com o estresse oxidativo, conforme mencionado por Hirsch. Esse tipo de estresse é desencadeado pelo acúmulo de moléculas voláteis conhecidas como espécies reativas de oxigênio. A incapacidade do organismo de neutralizar ou reparar os prejuízos provocados por essas moléculas pode levar ao desenvolvimento de patologias. Outro ponto importante é que o lobo frontal, área cerebral responsável pelo autocontrole de comportamento e pela tomada de decisão, era maior em pessoas que não eram viciadas em cocaína, que usam a droga apenas por recreação. Isso sugere que o crescimento anormal na massa cinzenta, o qual acreditam ter ocorrido antes do consumo da droga, pode ser resultante da resiliência aos efeitos da cocaína, inclusive ajudando os usuários recreativos a controlarem o uso e minimizar os riscos de ficarem viciados. Mas essa resiliência normalmente é perdida à medida que a pessoa é exposta à cocaína sucessivamente ao longo dos anos. Segundo Hirsch, os indivíduos que consomem, mas não desenvolvem dependência, podem ter fatores protetores, como um nível educacional mais elevado, um ambiente familiar mais estável e o início do consumo após a adolescência, o que pode contribuir para uma maior resistência ao vício. Cerca de 22 milhões de pessoas usam cocaína em todo o mundo,
um número que inclui usuários únicos. Nos Estados Unidos, cerca de 1% da população com mais de 12 anos atualmente usa a droga, de acordo com o Escritório de Política Nacional de Controle de Drogas. No entanto, os usuários mais velhos de drogas tendem a ser invisíveis no discurso e nas políticas públicas. Agora a pergunta que muitos vão fazer nesse vídeo: como saber se eu sou uma pessoa viciada que sofre de dependência de cocaína? O diagnóstico de dependência pode ser realizado através dos critérios utilizados por médicos. Tais critérios estão relacionados com a frequência, intensidade da fissura, duração, frequência de uso, entre outros quesitos. Por exemplo, os critérios da CID-10 para uso nocivo de substâncias indicam que o diagnóstico requer que um dano real tenha sido causado à saúde física e mental do usuário. Padrões nocivos de uso são frequentemente criticados por outras pessoas e estão associados a consequências sociais adversas de vários tipos. O DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, também define critérios de diagnóstico para o transtorno por uso de substâncias. E são esses: primeiro, uso em quantidades maiores ou por mais tempo do que o planejado. Segundo, desejo persistente ou esforços mal-sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso da substância. Terceiro, gasto importante de tempo em atividades para obter a substância. Quarto, fissura, que é o forte desejo ou necessidade de usar a substância. Quinto, deixar de desempenhar atividades sociais, ocupacionais ou familiares devido ao uso. Sexto, continuar o uso apesar de apresentar problemas sociais ou interpessoais. Sétimo, restrição do repertório de vida em função do uso. Oitavo, manutenção do uso apesar de prejuízos físicos. Nono, uso em situações de exposição a risco. Décimo, a tolerância, que é quanto o organismo se adapta às substâncias e passa a exigir doses maiores para se obter o mesmo efeito desejado. 11º, síndrome de abstinência, que é o conjunto de sintomas que ocorrem devido à interrupção do uso de substâncias. É considerado um padrão problemático de uso de substância quando pelo menos 2 dos critérios citados acima ocorrerem pelo período mínimo de 12 meses. A gravidade da dependência é mensurada pela ocorrência de 2 ou mais sintomas, sendo a dependência leve quando ocorre de 2 a 3 sintomas, dos mencionados anteriormente. Dependência moderada quando ocorrem de 4 a 5 sintomas. E dependência grave quando ocorrer 6 ou mais sintomas. Se você se identificou com os sintomas que eu citei aqui no vídeo, procure ajuda o mais rápido possível. Até o próximo vídeo.